Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Primeira Hora do Agro. Hoje é segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Semana importante para as commodities, principalmente as agrícolas. As negociações no Mar Negro, lá ainda para viabilizar a extensão do acordo para as exportações, ainda está acontecendo. A Rússia anunciou que não está se sentindo coberta dentro dos interesses dela para manter as exportações de grãos e fertilizantes. Então, ainda tensa a situação lá. É até o que tem puxado um pouquinho as cotações. Hoje ali, principalmente do trigo, tem subido um pouquinho. Na semana passada também, a alta do milho e do trigo veio baseado nisso daí. Desde sexta-feira, 0 nomeações de navios por lá. Então, a situação não está muito favorável nesse momento. Vamos esperar que o acordo seja estendido ali para não complicar ainda mais a situação. Na próxima sexta-feira também tem relatório UASD, relatório de oferta e demanda global, vai ser divulgado pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, ou USDA, no início da tarde de sexta-feira. E ele já vai trazer os números da próxima temporada 23-24. Então a gente tem basicamente duas forças trabalhando esta semana nos grãos ali, uma baixista, uma altista, segundo a minha própria perspectiva, né? Opinião estritamente pessoal. Petróleo voltou a se recuperar, recuperou uma boa alta no petróleo desde a última quinta-feira. Ele subiu mais de 8%, já rompendo aqui os $72 por barril novamente. Então, os ursos ali tiveram uma decepção desde a quinta-feira passada, quando ele bateu ali os $65 aproximadamente as cotações, e eles voltaram a subir aquele paviozinho que fez ali com os compradores defendendo o preço naquele nível, e agora ele volta. Se nós formos olhar as notícias do porquê o movimento, a gente vai ver que diminuiu a preocupação, pelo menos o consenso, né? Diminuíram as preocupações com relação à recessão. Ainda há dúvida se essa recessão vem ou não. E aqui a gente cai naquele, há partidários que têm 100% que a recessão vem, e há partidários que têm 100% que a recessão não vem. Então, se tem essa briga de forças também, briga de opiniões, e você vê essa volatilidade no petróleo agora, uns otimistas com relação à economia, quando cai você vê que os pessimistas prevalecem, e o fato é que desde a última quinta-feira os preços voltaram a subir bastante, hoje estão estendendo esta alta lá na Bolsa de Nova York e na Bolsa de Londres também. Uma outra notícia que eu quero trazer para vocês, que na semana passada lá em Nova York aconteceu um encontro, uma conferência entre os players do mercado de açúcar, e tem opinião lá de uma pequena empresa chamada Sucden. Quem conhece o mercado de açúcar sabe que é uma das maiores tradings do mundo, se não a maior trading do mundo de açúcar, onde o CEO vê o preço do açúcar mais perto de 30 centavos de dólar por libra-peso do que voltando para 20. E não é uma opinião isolada, não. Há outras empresas, outras tradings, que também acreditam que os preços podem podem ir para 30 centavos de dólar por libra-peso. E há também uma trading, uma consultoria que acredita que os preços devem voltar se o clima lá na China, as chuvas de monções, vierem positivas agora. O fato é que o preço subiu, continua subindo, hoje subindo mais de 3% por enquanto lá na Bolsa de Nova York, e o cenário apertado ele permanece pelo menos até o ganho de escala na moagem aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha como que estão as cotações lá na Bolsa. Começando pelo café, o café que volta a subir bastante hoje, né? 2,79% de alta, 188 centavos de dólar por libra-peso. E o vencimento setembro, que é o vencimento que já tem basicamente a safra cheia aqui do Brasil, subindo 2,83, ou seja, está subindo mais a 185 centavos de dólar por libra-peso. Nós vemos aqui, por esse movimento da curva, que os vencimentos mais longos começam a subir mais do que os vencimentos mais curtos.
Então a gente pode ver uma nova inversão da curva se esses percentuais continuarem nesta proporção. Então, a curva voltando para carry, nós podemos entender que talvez na próxima safra, que é a 24, 25, já não esteja um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, o que nós podemos entender nesse movimento de hoje? O mercado ele ainda segue apertado nesse curtíssimo prazo, ainda há uma incerteza com relação ao tamanho da produção aqui do Brasil, né? A colheita já começou, mas ainda está em ritmo lento, ela deve ganhar esse ritmo necessário para a gente ter uma noção mais realista do tamanho da safra nas próximas semanas, mas pelo menos os preços me mostram que não há uma oferta próxima ali de 70 milhões de sacas, que eu acho que era mais otimista das otimistas consultorias de mercado. Então, eu acredito que tenha realmente uma expectativa de uma safra um pouquinho menor, e esse balanço pode ficar apertado ainda no curto prazo. Lá na ICI, quando nós olhamos os movimentos de quedas dos estoques, o movimento de estoques da Bolsa da Intercontinental Exchange, ela vem caindo gradativamente. Não são aquelas quedas de 20 mil, 30 mil, 40 mil sacas, mas todo dia cai 1.000 sacas, 2.200 sacas, 3.000 sacas. Então, esse movimento de queda, ele já mostra que ainda há uma demanda se apresentando. A demanda ainda não consegue originar no Brasil, por exemplo, porque a oferta não chegou no mercado. Talvez o diferencial de exportação ele ainda esteja um pouquinho alto e os compradores, aí, principalmente no mercado norte-americano e europeu, que é onde a IC tem os seus armazéns, eles estão fazendo a originação na Bolsa. Em algum momento a safra brasileira vai chegar, os diferenciais dos portos podem voltar mais próximo da realidade, eles já caíram bastante em relação às suas máximas. Inclusive os diferenciais do mercado doméstico nas praças de negociação, já há praças com diferencial abaixo da média histórica, então o preço já cedeu bastante em relação ao que nós vimos nas máximas. Em algumas praças nós já vemos esses diferenciais que no mercado de grãos nós chamamos de bases, já abaixo da média histórica. Então, vamos ficar ligado aí no movimento do café, mas a princípio, o que o preço indica e o que os fundamentos indicam no curto prazo, nós podemos ter ainda esses movimentos de alta. O preço pode cair, eu acredito que elevar até cair conforme a safra vai avançando. A safra avançou um pouquinho, chegou uma oferta, começa a executar os contratos, ou seja, entregar as exportações, aumentam os embarques, o diferencial cede, a gente pode ver os preços voltando a cair um pouquinho. Agora, 24 a 25, as coisas já mudam de figura. Quando nós olhamos a curva de futuros, aqui nós já vemos que há um carry, ou seja, há um backwardation mostrando esse aperto de curto prazo. Então, esse aperto de curto prazo é o que tem puxado as cotações. Então, agora vocês já sabem que uma curva invertida, ela não está mostrando tendência de preços, mas o balanço entre a oferta e a demanda da commodity, e quando ela está invertida, há um desequilíbrio. E isso acaba justificando uma alta de preços das cotações. Quando a curva vai para carry, mostra que o equilíbrio entre a oferta e a demanda está ok. A oferta consegue atender de maneira suficiente a demanda que está projetada, e aqui também é a oferta projetada. Então nós vemos que poderíamos ter preços ainda altos ou sustentados neste curto prazo devido a esse aperto na oferta, mas para o ano que vem o cenário nesse momento ele está mostrando esse equilíbrio. E aí você pega uma recomposição dos canaviais no Brasil depois de ter sido feita algumas regiões tiveram que fazer até esqueletagem nos pés de cafés. Você vê uma recomposição desses cafezais vindo num ano de bienalidade positiva. A gente pode ter uma oferta, sim, muito grande na próxima temporada, e pelo menos é isso que a curva de futuros nos mostra nesse momento. Então, não poderemos ter expectativa de preços altos para sempre, também não temos a expectativa do preço derreter muito, mas eu não duvidaria que esses preços aqui para 2024 talvez voltassem para uns 120, 130 centavos de dólar por libra-peso nesse momento, com os dados que nós temos nesse momento. Ainda na Bolsa de Nova York, e olhando o açúcar agora, nós vemos que está subindo mais de 3% no curto prazo.
Percebo que o movimento do percentual de alta ele é diferente. Enquanto o café, o que sobe mais são os vencimentos mais longos, no açúcar, o que sobe mais são os vencimentos mais curtos. Ou seja, realmente há um desequilíbrio muito grande nesse momento no mercado de açúcar. Então, os compradores se posicionam no spot para garantir a oferta. Por que que o preço acaba subindo nesse momento, se nós estamos iniciando a temporada agora, há basicamente um mês e meio quase, do início da temporada de moagem aqui no Brasil? Primeiro que a nossa temporada acabou atrasando agora devido às chuvas na região centro-sul aqui do Brasil, principalmente na região de São Paulo, então a moagem acabou atrasando um pouquinho. Isso manteve esse déficit por mais tempo do que acreditava-se previamente. Depois, quase 85% do açúcar a ser comercializado para exportação já está redeado. Ele já está fixado, ou seja, tem pouco espaço para novas vendas. Porque se a usina que é a vendedora do contrato futuro, ela já está vendida, ela não vai fazer novas vendas sem ter o açúcar. Então, 85% da expectativa da exportação já está redeado. Então, quem precisa comprar não encontra a contraparte, o preço acaba subindo. Até há conversas no mercado, o Vicente fez até uma análise, de que esses preços estão num short squeeze, ou seja, não tem contraparte vendedora e os preços acabam subindo. Como eu disse para vocês, na semana passada, houve uma convenção de açúcar lá em Nova York. E até coloquei o título do destaque hoje, exatamente o título que o Marcelo Teixeira colocou aqui. Preços do açúcar em máximas de 11 anos, né? Comprar ou vender. Como eu disse, o Marcelo Teixeira, vocês conseguem acompanhar lá no Twitter as postagens dele, ele cobre soft commodities. O diretor-geral da Sucden, aqui do Brasil, ele confirma esse dado de 85% do açúcar já fixado. É um dado que eu já havia comentado com vocês, que foi um estudo lá do professor Arnaldo Correia, da Archer Consult, já há algum tempo já que ele comentou sobre isso. Então, o diretor aqui, o Jeremy Austin, confirma esse dado, né, vai em linha com o dado dele, e ele coloca esta frase: o cenário mais provável seria um mercado que sobe para 30 antes de voltar para 20. E ele não está sozinho. O diretor aqui de açúcar para a Latam, né, América, é o Rodrigo Ostanello, da EDF Man, que também é muito forte no café. Ele concordou com o potencial de valorização. E aqui ele comenta sobre o gargalo da logística. Lembra que eu trouxe os dados para vocês sobre gargalo logístico? Então, ele acredita que esse gargalo logístico pode também impulsionar os preços. Na semana passada, a notícia que eu mostrei para vocês veio da Dreyfus. Que, então, você vê que todas as tradings com relação à logística, elas estão relativamente em linha. Agora, o Michael McDougall diz que ele provavelmente venderia. Ele é o da Paragon Global Markets. Ele acrescenta que o mercado está muito otimista devido à possibilidade do El Niño prejudicar o plantio na Índia e na Tailândia nos próximos meses. Então, se as chuvas de monções vierem boas, o mercado cairá. E um analista da Cesarnikov, que é uma gigante também no mercado de açúcar, ela também coloca que no curto prazo ele está nervoso porque todos estão otimistas. E aí cai naquela máxima do mercado: quando todo mundo está otimista, o preço pode cair; quando todo mundo está pessimista, o preço pode subir. Então ele acredita que o mercado pode enfraquecer um pouco, e o analista chama-se Stefan Geldart, lá da Cesarnikov. Eu acredito que os preços eles vão se manter aí em patamares elevados esse ano, mas isso é uma expectativa que eu trago para vocês desde novembro do ano passado, quando a Índia soltou aquelas cotas de exportação muito abaixo da temporada passada. Mas acredito que os preços também poderão ceder um pouquinho. Agora, eu tenho que fazer um estudo mais profundo, vou trabalhar nisso essa semana junto com o Vicente, para ver qual que é o potencial dele ir para 30 centavos de dólar por libra-peso, porque não me parece uma impossibilidade ou uma possibilidade muito pequena. Eu acho que é uma boa chance dele ir. Agora tem que ver qual que é a intensidade que ele pode ir nesta
nessa cotação aqui, que seria máximas ali de muitos anos. O fato é que havia uma expectativa positiva para os preços, para quem é vendedor, ou seja, os preços subiriam, e agora o mercado está confirmando aquela análise feita lá em novembro do ano passado. Relação ao petróleo, que é um dos principais motivos também para a alta, tanto do açúcar quanto de outras softs commodities, até mesmo o próprio café acaba tendo interferência do petróleo. Subindo, 2,40 de alta hoje, a $73 praticamente o barril. Esse pavio que eu mostrei para vocês na semana passada, quando os preços vieram dessa derrocada aqui, preocupações com relação à corrida bancária nos Estados Unidos, vai ter recessão, e aquela conversa que nós já conhecemos muito bem, os preços vieram cedendo, e quando ele chegou no dia 4, no dia 4 de maio, semana passada, isso foi na quinta-feira, esse pavio aqui mostrou que aqui pode ser um fundo realmente muito forte, e ele já havia feito alguns testes nesses patamares de preços aqui. Então nós vemos a quantidade de grandes pavios aqui que mostra uma segurança, pelo menos uma defesa por parte de compradores. E aqui nós vimos como os preços voltaram a subir, e se nós formos procurar as notícias, é otimismo com relação à economia, uma incerteza se realmente a recessão vai vir, parece que ela não vai ter essa recessão segundo a expectativa de alguém. Aqui, ó, uma das notícias que está aqui na capa da Reuters também, né? O óleo sobe à medida que temores de recessão começam a desaparecer, e a matéria fala sobre o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, que ainda segue muito forte. Então, a gente trabalha com essas notícias, vai, não vai, uma hora ele vai realmente para algum lado, e nós vemos. Vocês sabem que a minha visão, eu sou otimista para a cotação do preço do petróleo nesse primeiro semestre, principalmente começando no finalzinho desse mês e ganhando força no mês de junho. Não sou partidário de $100 o barril, sempre reafirmo isso, mas eu acho que para 80, $82 o barril, um pouquinho acima de $80, vamos colocar assim, eu acho que há potencial de ir, sim, entre o final desse mês e durante o mês de junho. Indo para a Bolsa de Chicago, o trigo voltou a subir na semana passada. Então, desde o dia 3, ou seja, na quarta-feira, os preços começaram a subir e ele vem estendendo essa alta hoje. A principal preocupação aqui continua sendo o Mar Negro. Como que ficará a situação no Mar Negro? Desde a última sexta-feira, não há novas nomeações lá na região, ou seja, não há navios indo para lá, tá aqui a matéria. Não há navios novos indo por lá, porque há muita incerteza. Lembro que na semana passada eu mostrei uma matéria para vocês que o operador marítimo lá, o armador Nordin, falou que ele já tinha saído da região, então outros armadores começam a sair da região também. Numa das matérias aqui, que eu agora não sei onde que ela está, aqui, ó, que os embarques seguem em ritmo lento, lá ele tem uma grande empresa de consultoria que ela faz o monitoramento e o rastreamento dos navios. São até estas empresas que nos ajudam a estimar os estoques, por exemplo, na China. Elas fazem o monitoramento do transporte de petróleo, por exemplo, como a China não divulga quais são os seus estoques, pelo rastreamento das embarcações, estima-se quais são os estoques lá no país. Essa empresa, ela está mostrando que há ainda nomeações no curto prazo, ou seja, agora para maio, apesar de haver ainda entre 40 e 60 navios ainda nos portos ucranianos bloqueados, mas a partir de junho, esses navios já não têm muitas nomeações. A quantidade de nomeações a partir de junho, ela é muito pequena. Para onde que estão indo as cargas do Mar Negro? Você vê que elas estão indo basicamente para a China, o que é normal, realmente, por causa dos preços baixos. A China tem se aproveitado desta situação, e ela vem aqui no próprio norte da África, né, vindo aqui praticamente do Marrocos, Argélia, Egito, e ela vai descendo até o chifre da África aqui na Etiópia e Oriente Médio, incluindo também
aqui parte da Malásia, Índia e os países do Oriente Médio, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, esses países têm comprado ali, e a Europa ainda tem comprado. Nós vemos uma grande força aqui no leste da Europa, aqui é a Espanha, se eu não estou enganado, é a Espanha, eu estou conseguindo enxergar direito. Então, essa empresa de rastreamento marítimo, ela mostra que realmente está caindo as nomeações de navios por lá devido a essa incerteza. Não há cobertura de seguro para você enviar de maneira segura e isso acaba puxando os preços dos cereais. O milho, que estava também trabalhando em alta, ele começou a inverter e ele fez o mesmo movimento que fez na última sexta-feira. O vencimento julho trabalhou em alta e os vencimentos à frente trabalhando em baixa. E a situação do Mar Negro é a mesma. A Ucrânia, ela segue exportando. Tem um número aqui da Ucrânia que eles exportaram quase 12 milhões de toneladas de milho, ou 29 milhões, deixa eu ver se eu encontro aqui a matéria, mas ela segue exportando, aqui ó, ela segue exportando por lá. Se o acordo for interrompido integralmente, uma oferta importante vai sair da região, por isso que acaba sustentando os preços. Ó, o volume da temporada, cadê aqui o número, perdi o número agora. Ih, rapaz. O governo da Ucrânia pode colher 44 milhões de toneladas ou até 50 milhões, mas não era esse número aqui, perdi o número. Aqui, se eu achar, eu mostro para... Aqui, ó. O volume da temporada junho e julho até agora inclui 14,6 milhões de toneladas de trigo e 25 milhões de toneladas de milho. Então, vejo que é uma oferta importante vindo de lá. Só que até a negociação do Mar Negro, que está acontecendo agora, ser estendido, e não estendido por 60 dias, como foi a última reunião, mas estendido por no mínimo 4 meses, e quem sabe a ONU, a Turquia tem sucesso e estende por 1 ano, aí as coisas acabam acalmando. Mas por hora, o corredor, como eu mostrei para vocês aqui, segue fechado, não há nomeações agora, há navios presos lá, há nomeações para o meio de maio, o que é normal, mas esse volume a partir de junho já acaba caindo. Bolsa de Chicago, o óleo de soja, que foi um dos derivados que acabou puxando o grão na última semana, está estendendo essa alta. Parte da alta ela vem apoiada na própria alta do petróleo, devido à arbitragem aqui do biodiesel usado no diesel, isso quase que no mundo todo, e também pelos baixos estoques do óleo de palma, que é o principal concorrente. Então, os estoques, eles devem cair para uma mínima aqui de algum período, vamos colocar aqui onde que ele fala na matéria, quase pico de 3 semanas com temores de estoque. Ele fala que vai cair aqui, se não me engano, dos últimos 9 ou 10 meses, que os estoques de óleo de palma estão muito baixos lá na Malásia. E o óleo de palma é o principal concorrente do óleo de soja. Então, tanto a alta do petróleo na última sexta e a extensão hoje, quanto os baixos estoques do óleo de palma, e o óleo de palma, olha que está subindo quase 5%, para se ter uma ideia de como esses estoques estão baixos, isso acaba dando sustentação e até mesmo acaba puxando as cotações do óleo. Hoje o farelo está subindo também 0,19% e o grão de soja subindo 0,38% também, acabou recuperando um pouquinho os preços. Essa queda aqui foi forte, depois ela acabou trabalhando de lado e hoje, se for olhar tecnicamente, ele está indo para a região dos 50 pontos do RSI, está testando essa média móvel de 21 períodos. Esse seria um momento normal de alta de preços, tanto para a soja quanto para o milho, já que o plantio nos Estados Unidos está acontecendo. E o plantio lá está andando muito bem. Tem chuva? Tem. Tá um pouco de frio? Tem. Mas pelas notícias que nós temos recebidos, e eu tenho acompanhado, tanto da Karen Brown, que ela faz um crop watch lá em algumas praças de plantio, quanto um perfil lá no Instagram, que me fugiu o nome agora do rapaz, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Ele é um produtor de milho e soja lá nos Estados Unidos.
e ele vai reportando no Twitter, no Instagram, o dia a dia dele. E ele fala que está um pouquinho frio lá, mas o clima está muito bom e esse plantio acaba podendo seguir de maneira normal. Hoje à tarde sai o relatório. Então, saindo o relatório, eu acredito que o milho a gente já deve chegar acima de 40%. A soja agora também deve ter um avanço muito bom. Cadê, rapaz, o nome do... Me fugiu o nome dele aqui também. Bem, mas enfim, o plantio avançando muito bem, estando dentro de uma janela adequada, você acaba climático. Então, por isso que os preços acabam não subindo tanto quanto subiram nos 2 últimos anos. O milho aqui na B3, também, já falando dos preços no Brasil, eles continuam ainda muito pressionados, vencimento mais, vê que o fechamento da última sexta-feira ainda próximo a R$ 61,00 a saca, o vencimento da entrada do safrinha, 61 e 61. Na última sexta-feira, os preços no Brasil, tanto para a soja quanto para o milho, eles acabaram melhorando um tasquinho. Quase nada, mas eles melhoraram um tasquinho e não foram em todas as praças. Algumas das praças os preços subiram e outras praças os preços continuam caindo. Por isso que é difícil responder uma pergunta, eu seguro ou eu vendo agora? Porque o comportamento da saca é relacionado ao balanço regional. Então, por exemplo, o Mato Grosso tem uma estratégia agora, porque está chegando o milho segunda safra, vai ter uma produção recorde por lá, e ele tem uma estratégia. Quando você olha para o Rio Grande do Sul não tem milho safrinha, não tem milho de inverno lá, então você tem uma outra estratégia, então não tem como responder isso. E também, não tem como dizer preço no Brasil 120, 130 reais, porque tem praça pagando 115 e tem praça pagando 140. O pessoal tirando sarro ali do meu whisky, é esse daqui, ó, o João Henrique Atuade. Ele é da América Rural, lá nos Estados Unidos. Ele tem plantado, ele tem reportado o dia a dia dele através dos stories e através do feed, e ele coloca aqui, ó, plantio de trigo realizado com sucesso, não poderia deixar de compartilhar algumas imagens, e ele vai postando. E com relação ao milho, ele também colocaram, viu o que ele aparece? Essa aqui não colocou aqui, que está um pouco frio, mas o plantio segue avançando. Ó, plantio de milho andando no centro-norte americano, temperaturas um pouco abaixo da média, porém clima colaborando. Então, aquele pessimismo que nós vemos em algumas pessoas, que o clima está ruim, que está nevando, que está isso, está aquilo, a gente vê um cenário diferente de quem está lá no campo. Então, os preços, eles não têm muita margem para subir nesse momento, devido a esse bom avanço dos trabalhos de campo por lá. Sexta-feira sai relatório de oferta e demanda, o relatório UASD, e principalmente para o milho, ele deve trazer números baixistas, porque como ele vai falar da próxima temporada, e segundo o fórum do USDA, a produtividade esperada é de 181 bushels por acre, e a área teve um aumento em relação ao ano passado, saiu de 88 para 92 milhões, deve ter uma oferta acima de 385 milhões de toneladas, ou seja, vai recompor a baixa produção da temporada atual, agora essa que vai terminar no dia 31 de agosto. Então, para o milho, principalmente, deve vir um relatório baixista. Para a soja, deve vir um relatório neutro, com um número muito próximo da temporada passada, já que foram 87 milhões e meio de acres, produtividade esperada de 52 bushels por acre, deve trazer uma produção inicial ali de 122, 123 milhões de toneladas, que foi o mesmo do ano passado. Ao longo do ano passado, houve uma quebra na produção, fechou em 116 milhões de toneladas, mas agora o clima está um pouquinho melhor. Então deve vir um relatório neutro para a soja, neutro com viés baixista, se esses números se confirmarem. Agora para o milho, eu acredito que deva vir um relatório muito baixista, principalmente se esses números se confirmarem. Se o USDA trouxer um número próximo a 400 milhões de toneladas pro cereal, a gente deve ver os preços abaixo de $5 o bushel para o vencimento de dezembro, já na própria sexta-feira. Então vamos ficar ligado, porque Bolsa de Chicago mais prêmio de exportação faz parte do PPE. O PPE vai ter aí uma influência muito grande sobre as cotações da B3 e, consequentemente, nos preços do mercado físico, ok? Então vamos dar o like, pessoal, por favor. O like. Você acredita que o arroz
não vi a pergunta. Eu não faço cobertura de arroz. Não, você tem algum dado de estoques de óleo diesel no Brasil? Não tenho. Se o corredor de grãos for fechado, podemos esperar maior demanda chinesa pelo milho brasileiro? Já está acontecendo já. China tem comprado milho aqui no Brasil já bastante. A Ucrânia tem conseguido manter a produção de milho e trigo no mesmo... Mantém a produção, sim, uma produção grande, menor do que se não houvesse guerra, mas sim, a produção mantém-se lá. Eles devem estar produzindo uns 30%, 40% a menos do que o pré-guerra, mas a produção vem sido mantida. Ok? Então é isso daí, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro.